Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco nessa noite. E eu peço licença para iniciar a nossa reflexão fazendo a prece que Eurípides Barçanufo psicografou. É uma prece muito bonita que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele começa dizendo assim: o universo é a obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que o universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências, é Deus. Deus, nome 1000 vezes santo que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos dos gentios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando canta, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Esse é um texto muito bonito de Eurípides. Não sei se vocês já conheciam, mas muito me encantou, porque representa a síntese que Eurípides Barçanufo tem quando ele fala sobre Deus, da grandeza que ele reconhece nos pequenos detalhes, nas atividades do cotidiano, mas também na beleza, na natureza, no sol, né, nas estrelas, no firmamento. Então, Deus está presente em tudo. E aí, pensando, né, nesse texto, que foi através dele que eu cheguei no tema da nossa palestra dessa noite, não sei se vocês já conhecem Eurípides Barçanufo, né? Ele nasceu em 1º de maio de 1880. Entretanto, em que pese o fato de ser junho, é alguém que merece ser lembrado. Eurípides Barçanufo nasceu em Sacramento, em 1º de maio, né? Desencarnou em 1918. E aí eu conto para vocês, nosso amigo Eurípides teve uma vida muito plena, muito íntegra, foi um espírito muito corajoso, muito ativo. E aí eu trouxe pontualmente para a gente ir lembrando, né? Ele viveu com coragem os exemplos do Cristo
E eu vou contar para vocês ao longo da narrativa dessa noite. Além disso, ele atuou, teve uma atuação como educador, político, jornalista, professor, trabalhador dedicado à seara espírita e, acima de tudo, um colaborador, um apóstolo que auxiliava em casa e onde estava, em todos os ambientes que frequentava, era um ponto de luz e de esperança. E aí, o que acontece com Eurípides, Nosso amigo Eurípides é filho do senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, senhor Mojico, e de dona Jerônima Pereira Almeida, conhecida como Dona Meca. E aí eu vou contar para vocês a história do seu Mojico e da Dona Meca. Começa alguns anos antes do nosso amigo Eurípides nascer, naquele tempo onde o Brasil vivia uma guerra, a Guerra do Paraguai, e os jovens daquela época, para poderem se livrar do alistamento, faziam o quê? Buscavam o casamento como alternativa. A gente está falando isso em meados de 1879, 75, E aí, o que aconteceu? Dona Meca era uma menina de 14 anos, órfã, porque os pais haviam falecido, e ele estava sob os cuidados do seu irmão. Naquela ocasião, não era como hoje, que a gente se encontra, sabe com quem vai namorar. Naquele período, os encontros, os namoros e os casamentos eram escolhidos pelos pais. Então, o pai do seu Hermógenes, do nosso amigo Mojico, foi até o irmão da Dona Meca e pediu a jovem menina em casamento. E ela vai contar para a gente, através dos biógrafos, que ela estava lá dentro de casa, e aí o que ela fez? Pelo buraquinho da fechadura, ela se debruçava para ver o rapaz, que estava na sala ali conversando. E ela disse que haviam dois moços, um que ela não conseguia identificar e o outro, meio esquisito, que ela não gostou muito, tinha um papo, e aí ela ficou curiosa para saber quem era o noivo. Passado alguns dias, porque o casamento foi acertado, e aí eles só foram se conhecer quando? Na data do casamento. E aí, por ocasião do dia, ela diz, no relato, do nervosismo que ela estava por não saber quem era esse jovem, com quem ela iria se casar, e se ele fosse feio, como é que ela ia fazer? E aí contam pra gente que no momento em que ele se encontra, ela se afeiçoa por ele imediatamente. E o carinho que o seu Mojico nutre por ela também. Porque não por acaso, esse encontro, esse reencontro, foi programado pela espiritualidade. Quando a gente fala sobre a solidariedade que existe entre o plano material e o plano espiritual, nas programações espirituais que nós viemos ter aqui na Terra, a do nosso amigo Eurípides Barçanufo foi integralmente trabalhada. E aí esse carinho, ele é o terceiro de 15 irmãos, Então a gente tem uma prole grande nessa área do nosso amigo Eurípides, todos eles com os nomes bem diferentes. Aí eu vou deixar depois a bibliografia para vocês lerem, porque é bem curiosa os nomes que o pai do seu Eurípides Barçanufo escolhe para nomeá-los. E ele dizia que os nomes eram diferentes, porque se algum filho dele ficasse famoso, ele não gostaria que a fama de um prejudicasse os outros irmãos, E assim aconteceu. Desde cedo, Eurípides revelou simplicidade e dedicação. A gente vai lembrar, por exemplo, coloquei aquele desenho daquele menininho lá, porque nesse período as crianças, não como agora, não usavam roupas, tênis, meia, calça, sapato, calça jeans. As roupas eram feitas como esse vestidinho antigo. Dona Meca, para garantir um pouco mais de autonomia para os filhos, fazia o capricho de ir lá e fazer uns bolsinhos no vestidinho. E aí contam para a gente que a situação de pobreza que Eurípides vivenciava era tão grande que ele carregava nesses bolsinhos um pedacinho de toucinho que ele ia chupando ao longo do dia e um pedacinho de rapadura para conseguir suprir a fome que ele sentia. E aí, o que acontece? Eurípides não era uma criança como as outras. Com 4, 5 anos de idade, ele já buscava auxiliar os pais. E aí, na cidade de Sacramento, o pai de seu Eurípides, trabalhava numa mercearia. E olha só que curioso, esse espírito pequenino já buscava auxiliar ali os mercadores, o pessoal que chegava na mercearia, descer dos cavalos. Eurípides pegava os bichos, levava para tomar água, pegava os pacotes, auxiliava e levava para que as pessoas pudessem voltar para suas casas. E aí todo o dinheiro que ele ganhava, o que ele fazia? Ele separava uma moedinha, um pouquinho, numa meia, E aí ele fez o quê? Uma determinada ocasião.
entregava para a mãe dele e disse a ela: mãe, aqui está as minhas economias para ajudar você com o alimento dos meus irmãos, para ajudar em casa, né? Então, a preocupação de uma criança tão pequena com a fome, né? E não só com isso, mas o desejo de auxiliar os seus. E aí eu coloquei ali, né, esse espírito de serviço, João capítulo 13, versículos 1-17, lembrando aquela passagem de Jesus Cristo, quando, um pouco antes da Páscoa, ele se apresenta para os apóstolos, e ele vai lavar o pé, né, dos apóstolos ali, e Pedro se recusa a que lavasse os pés, e Jesus vai dizer a ele: olha, Pedro, se não posso lavar seus pés, não caminha tu comigo? E aí Pedro fala: então tá, Senhor, pode me lavar os pés, a cabeça, né? E aí Jesus diz a ele: não, meu querido, não há necessidade de tudo isso, né? O que importa é que você, e ele vai dizer para os demais apóstolos, que vocês entendam que vocês me chamam de mestre, e mestre eu sou, contudo, venho exemplificar o que deve ser feito. E esse exercício do exemplo, qual era? O exercício do serviço, né? De a gente auxiliar e colaborar com aqueles que estão à nossa volta. Esse foi o maior exemplo que Jesus veio nos ensinar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e exemplificar o espírito de serviço, que aquele que quer ser maior entre todos, que seja aquele que mais sirva, né? Então, desde muito pequenininho, ele demonstrava compromisso com a família e responsabilidade. Essa é a casa lá onde a família de Mojico residia, na estação Cipó. Essa casa eu trouxe só para a gente lembrar, para aproximar um pouquinho da história dele. Ele ficou em Sacramento por muitos anos. O único período em que ele se retira de Sacramento é porque o seu Mojico conseguiu uma outra mercearia, né, na região de Cipó, que distava mais ou menos 14 quilômetros de Sacramento, onde eles residiam. E aí eles viveram lá, de 1885 a 1889. Entretanto, nesse período, seu Mojico ficou muito doente, Dona Meca também. Dona Meca, desde o primeiro nascimento do filho mais velho, Dona Meca tinha crises convulsivas. Não era bem convulsivas, mas assim, crises emocionais. Toda vez que ela tinha uma situação, uma vivência muito forte, né, alguma experiência ruim, ela ficava acamada. Seu Mojico, nessa ocasião, adquiriu o beriberi. Então, eles ficam por esse período e depois retornam para Sacramento. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês, né, a residência de Eurípides Barçanufo, a casa de seu Mojico. E aí é o lugar onde o nosso amigo Eurípides viveu a maior parte da infância. E é curioso que os espíritos dizem para a gente que Eurípides pouco saiu da cidade de Sacramento, mas a grandeza, a bondade, todo o trabalho que esse espírito teve ultrapassou toda a distância ali da cidade, né, para ensinar para a gente que não importa onde a gente está, importa o trabalho que a gente realiza, né? Se Deus nos plantou na cidade de São Carlos, seja numa outra comarca, que importa, né? O que vale é o trabalho que nós realizemos ali para colaborar com quem está à nossa volta. E aí a vida, o legado de Eurípides. Nosso amigo Eurípides, ele, em 1885, já, né, com 5 aninhos de idade, já foi apresentado as primeiras letras. Como eu disse anteriormente, o senhor Mojico, vendo ali, né, a iniciativa do menino, no período em que eles ficam na região de Cipó, ele vai dando os primeiros cálculos, vai ensinando para o menino. E rapidamente o nosso amigo Eurípides aprende. Eis que, quando estavam na escola primária Tatinho, o senhor Joaquim Vaz de Mello, que fazia a gestão ali daquela escola. Por quê? Porque naquele período nós não tínhamos escolas públicas como nós temos hoje. Então, esse era um diferencial. E aí, em 1889, Eurípides vai ingressar no Colégio Miranda, com a direção de João Delver Miranda. E aí também, esse colégio, que fica instalado na cidade de Sacramento, ele tem uma duração de um período até a formação de Eurípides. Quando Eurípides se forma, esse colégio é retirado da cidade, o seu Miranda vai embora, né? E quando ele vai embora, o colégio fecha. E aí, o nosso amigo Eurípides, logo que ele aprendeu ali a desenvolver as primeiras letras e tudo mais, ele aprendeu francês, porque era a língua, né, utilizada na época, diferente de hoje, que a segunda língua é o inglês, naquela época era o francês, e o Eurípides demonstrou muita facilidade com a língua. E aí, lá em 1891 para 92, o que aconteceu?
o seu Onofre Ribeiro compareceu à casa do seu Mojico. Quem é Onofre Ribeiro? Seu Onofre Ribeiro era médico. Naquela ocasião, diferente, né, de hoje em dia, que a gente pega no celular e rapidamente consegue acessar várias bibliotecas e vários conteúdos, um médico daquela época, o que ele precisava fazer? Ele carregava, né, junto das suas bagagens, os livros para que ele pudesse acessá-lo e consultá-lo com facilidade. Então, quando o seu Onofre foi para a cidade de Sacramento, foi se hospedar na casa do seu Mojico, que era o pai do Eurípides. E aí, naquele período, tinha lá aquelas obras, Eurípides fica curioso e começa a ler, né, o livro ali, todo interessado. Começa a ler e seu Onofre fica incomodado, porque tinha ali figuras sobre o corpo humano, coisas que não eram adequadas para uma criança tão jovem. E aí o seu Onofre vira para o nosso amigo Mojico e fala: Mojico, vai lá, conversa com o menino e manda ele parar de ler meu livro, que não está certo não. E aí o que o nosso amigo Mojico faz? Igual lá na nossa casa. Quando é para conversar com os filhos, o que eles fazem? Meca, vai lá, fala com seu filho, por favor, conversa com o Eurípides, porque o Onofre não quer que ele leia os livros. Dona Meca pegou e foi para conversar com o nosso amigo Eurípides. E aí, quando ela vai conversar com ele, falou: filho, esse livro não é adequado para sua faixa etária, é importante que você não leia. E ele muito prontamente fala assim para ela: mãezinha, eu não vou parar de ler, porque o meu desejo é conseguir curar a senhora. Então, tudo eu vou fazer para conseguir que a senhora sare. Então, eu não vou deixar de ler, eu vou estudar intensamente. Né? Então, esse desejo de socorrer a mãe, de curar a mãe, é uma coisa que marca esse espírito e a coragem desse espírito de fazer ali um enfrentamento com a mãe, né, nesse período. Que, imagina que uma criança iria responder assim, né, para o seu educador. E aí, Dona Meca, carinhosamente, vai dizer para o seu Mojico: sinto muito, meu querido, mas a gente vai ter que deixar o menino estudar. Né? E aí, nosso amigo Eurípides, que era muito corajoso, muito dedicado, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, ele monta o Grêmio Dramático. Ou seja, naquele período ele já estava preocupado em levar a cultura para a comunidade local e na região também. E aí os eventos culturais que Eurípides fazia eram eventos que só homens participavam, porque as mulheres naquele período não podiam se apresentar. E ele, com um grupo de amigos, né, tinha uma preocupação de levar peças sobre Shakespeare e dentre outras que tinham conceitos morais, que a preocupação de Eurípides era contribuir com a formação das pessoas. Em 1993, ali com 13 anos de idade, o nosso amigo faz o quê? Monta a Gazeta de Sacramento, ou seja, junto com alguns colaboradores também, ele monta um jornal para fazer a publicidade da cidade e da região. Em 1897, ele conhece o Dr. Hermênio Gomes. Então, com 17 anos, ele vai ter contato ali com um médico homeopata, que vai dar uma base para ele, para no futuro ele montar a farmácia, né, que ele vai estar inaugurando. E aí um traço marcante: ausência de vaidade e conhecimento aliado à humildade. Porque um menino com toda essa sabedoria e tão jovem, jamais era desrespeitoso, chamava todo mundo de senhor e senhora. Contam pra gente, inclusive, que havia uma escrava, que era da irmã da senhora Meca, que frequentava a casa. E a dona Meca sempre dizia para os filhos: tenham respeito por ela. E o seu Eurípides se dirigia a todas as pessoas, crianças, adultos, inclusive os escravos, como senhor. Então sempre foi um espírito muito humilde, né, e muito bondoso. Em 1901, ele estava terminando lá o Colégio Miranda, que eu falei para vocês. O que acaba acontecendo? O seu Mojico é chamado na escola para conversar. E o diretor da escola vira para o seu Mojico e vai dizer para ele: nada mais temos a ensinar a Eurípides. Ele já aprendeu tudo que o nosso colégio pode oferecer. E aí, o que foi feito? Falam para ele, né, para o seu Mojico, que ele poderia levar Eurípides para o Rio de Janeiro para começar a fazer escola de preparação para médicos. E assim ele faz, vai para o Rio de Janeiro estudar medicina. Ocorre que ele passa uns dias no Rio de Janeiro, volta para Sacramento, para poder arrumar as malas e tudo mais. E aí ele está lá preparando, se organizando. 2 dias antes da grande partida de Eurípides para o Rio de Janeiro, o que acontece? Dona Meca passa a mão, fica acamada. E aí ele, como um bom filho, jamais questionou a mãezinha
pelo adoecimento dela, mas sabendo dos sentimentos que ela possuía, né, e o receio de ficar distante dele, né, daquela convivência próxima, Eurípides Barçanufo desiste, renuncia ao curso de medicina e permanece na cidade de Sacramento. E aí, um espírito muito corajoso e muito intelectualizado, ele também era autodidata, então assim, ele tinha uma ampla formação em medicina, direito, astronomia, filosofia, literatura, ciências físicas e naturais. Não era um espírito infantil, a gente percebe, né? Era um espírito muito preparado ao longo da sua história reencarnatória. E aí, ele também teve uma atuação política na cidade de Sacramento. Muito jovem, foi eleito vereador, atuou por 2 mandatos, e aí o que acontece? Quando houve uma alteração na legislação no estado de Minas Gerais, houve a ampliação de 1 ano a mais, para que ele ficasse como vereador. E aí, se sentindo ofendido, ele fala que isso não era correto, porque era um homem muito adequado, né, muito moral, exercitava essa moral com muita propriedade. Então, o que ele faz? Ele desiste de continuar como vereador, dizendo que ele não havia sido eleito para período a mais de 4 anos, mas de 3 anos, né, como a legislação anterior que vigorava. Então, esse era o nosso amigo Eurípides. Ele contribuiu com a implantação do sistema de água encanada, iluminação pública. Gente, se a gente for pensar, 1880, era assim, ó, terra de chão batido, tudo escuro, sem iluminação. Então, o papel de um vereador naquele momento, né, de um representante político, era garantir qualidade de vida integral para aquelas cidades, né, que estavam começando ali com o progresso. E Eurípides estava sempre muito preocupado, muito dedicado em colaborar, inclusive com a instalação de bondes elétricos. Salvo engano, a cidade de Sacramento é a 4ª cidade do Brasil, do interior, né, dos estados, que recebe o bonde elétrico como um instrumento ali para colaborar com a qualidade de vida da população. E aí eu trouxe para a gente poder pensar um pouquinho, lembrar Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, do Jorge Rizzini. O segundo aqui é Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. O terceiro, Eurípides Barçanufo, Educador, de Langerton Neves da Cunha e Sueli Brás Costa. Essas obras são muito interessantes, por quê? Porque elas se pautam em trabalhos muito sérios, né? O Jorge Rizzini, por exemplo, ele conseguiu entrar em contato com vários alunos que conviveram com Eurípides Barçanufo e conseguiram entregar para ele o material, as receitas médicas que o Eurípides psicografava, intuídas por Bezerra de Menezes, várias fotografias, vários relatos, inclusive de pessoas que foram operadas por Eurípides Barçanufo, através da sua mediunidade. Então, isso está tudo muito documentado. Então, vale a pena se debruçar, né, e conhecer um pouquinho mais a história desse apóstolo. E aí, vou contar para vocês um pouquinho a respeito da conversão de Eurípides Barçanufo. Então, nós estamos lembrando, né, o cenário ali em que a sociedade sacramentana vivenciava. Eis que em 1897, tio senhor Mariano da Cunha muda-se para a Fazenda Santa Maria, iniciando as reuniões espíritas. Tio senhor Mariano era muito próximo de Eurípides Barçanufo, uma diferença de aproximadamente 5 anos apenas entre eles. Mas o que acontece? Tio senhor Mariano morava num determinado local e foi residir nessa Fazenda Santa Maria. Quando ele estava residindo ali, começaram o que a gente chama do quê? De efeitos físicos. De noite, muito barulho, muito rangido, porta batia, né? Aquelas coisas assim que ninguém explicava. E aí, o tio senhor Mariano tinha um conhecido, que era Frederico Peiró, que morava numa outra cidade, e ele foi conversar com esse amigo que era espanhol, que conhecia o movimento espírita da Europa. E aí, o Frederico foi até a fazenda, orientou o tio senhor Mariano que fizesse uma reunião ali, mediúnica, que fizesse um estudo. Para quê? Porque, na verdade, o que estava acontecendo ali eram as energias dos moradores daquele ambiente que contribuíam com que os efeitos físicos acontecessem. E aí se instalou ali, né, os primeiros trabalhos do Grupo Espírita Amor, Fé e Caridade em Santa Maria, em 1900. E o tio senhor Mariano sempre frequentava a casa de Eurípides, né? Inclusive a esposa dele era a madrinha do Eurípides Barçanufo, e sempre que eles se encontravam,
Eurípides muito intrigado, porque naquela ocasião, vocês imaginam, 1880, né? Falar que era espírita era coisa do diabo, não é? Né? Por quê? Porque o movimento católico era majoritário naquela ocasião. E aí, todas as vezes em que Eurípides ia conversar com o tio senhor Mariano, tentava tirá-lo dessa ideia. Falava, que isso, tio, o senhor que sempre foi materialista, que nunca se preocupou com essas coisas, por que de repente se volta, né, para esse movimento espírita? Tem uma passagem, por exemplo, do senhor Mariano, que ele também era médium, toda a família de Eurípides Barçanufo era médium, diga-se de passagem, que ele recebeu um machado de um amigo. E esse machado foi guardado numa gaveta. E aí, tio senhor Mariano sai, passa alguns dias, quando o amigo volta, e ele pergunta, né, cadê o machado? Foi procurar o machado, não encontrou o machado. E o próprio Peiroque orientou ele, falou, ó, o machado está guardado lá no barracão aos fundos. Né? Sua esposa pegou e guardou. Né? Não tinha sido a espiritualidade, mas a localização, quem apresentou foi o amigo ali para poder orientá-lo. E haviam vários relatos de várias situações que envolviam o tio senhor Mariano, em que pesa o fato dele sempre se dizer materialista. E aí, o que acontece? O nosso amigo Eurípides Barçanufo, eu esqueci de dizer para vocês também, que ele era colaborador da igreja, do grupo São Vicente de Paulo naquela ocasião. E aí ele auxiliava na igreja e tudo mais. De tanto que ele auxiliava, colaborava, lembramos, né? Naquela ocasião as missas eram em latim. Então, para a gente compreender o conteúdo dos evangelhos, se hoje em dia a gente tem dificuldade, naquela ocasião era muito mais complexo. E aí, o padre Augusto Teodoro da Rocha Maia, percebendo a desenvoltura de Eurípides Barçanufo, faz a concessão para ele de uma Bíblia, para que ele tivesse, né, se apropriasse do conteúdo dos evangelhos. E ele lê a obra dos evangelistas, né? E aí, fazendo a leitura, ele se debruça sobre as bem-aventuranças. E ele fica incomodado com o que está posto ali, porque ele diz que ele não conseguia identificar alegria no sofrimento que ele via as pessoas vivenciando. Né? Então, que as bem-aventuranças não faziam sentido para ele. Então, ele volta, vai conversar com o padre Augusto, e aí conversa com o padre Augusto, e o Paulo fala para ele, olha, tudo que Jesus disse é verdade, mas a nossa compreensão vai até aqui, a gente não consegue avançar. Né? E assim ficou, aquela angústia dentro de Eurípides. E aí, numa determinada noite, em 1904, o nosso amigo Eurípides estava em casa, o tio senhor Mariano foi para a casa dele, e Eurípides, mais uma vez, tentando, né, dissuadir o tio a mudar de ideia, deixar de ser espírita. E aí, o que acontece? O tio senhor Mariano fala para ele, olha, você é um menino inteligente, muito culto, eu não consigo discutir com você. Eis aqui um livro, entrega para ele um livro, depois da morte do Leon Denis. E aí os biógrafos vão dizer para a gente que durante aquela noite, Eurípides passa a noite inteira lendo toda a obra, o livro inteirinho. Que o tio senhor Mariano acorda às 4 horas da manhã e vê o menino lendo e fala, mas você está lendo ainda? Ele falou, sim. E aí o dia, né, inicia e o Eurípides vai entregar o livro para o tio senhor Mariano. E aí o tio senhor fala, não, pode ficar. Essa obra tem muito mais sentido para você do que para mim. E Eurípides avalia com grande qualidade a obra do Leon Denis, porque ele vê ali, ele tem contato com conteúdos que esclarecem muito a compreensão espiritual do nosso amigo Eurípides. E aí, passado alguns dias, a madrinha do Eurípides convida ela, fala, vamos lá para a fazenda. E ele resolve ir. Mas ele resolve ir e não vai contar para ninguém. Chama um amigo para que os dois possam ir até a Fazenda Santa Maria. E ele vai numa sexta-feira santa. Quando ele vai para a Fazenda Santa Maria, chega lá, eis que ele chega, e imaginem vocês, uma fazenda, então várias casas que tinham ali no entorno eram moradores e familiares que residiam. Então estavam todos na reunião, não havia ninguém fora. E aí tinham 2 cadeiras, então mesmo eles não sendo avisados, tinha a cadeirinha do Eurípides e do amigo. E o Eurípides senta, e aí ele pensa, bom, se esse negócio de espírito é verdade mesmo, olha a humildade de Eurípides. Eu gostaria que João Evangelista viesse me explicar as bem-aventuranças através... esqueci o nome dele. Através do médium que havia ali, o mais simples, né? O morador mais ignorante
que havia naquele ambiente. E aí, o que acontece? Eis que passa alguns minutos e esse colaborador ali começa a falar as bem-aventuranças, né, traduzindo para Eurípides Barçanufo e esclarecendo. Ele vai dizer posteriormente que essa reflexão durou aproximadamente 1 hora, que foi a explicação mais profunda que ele recebeu em toda a vida. Passado alguns dias, Eurípides Barçanufo retorna à Fazenda Santa Maria, agora muito mais convencido do Espiritismo, pelos conceitos que ele havia tido contato. E aí, naquela noite, quem abre os trabalhos é Bezerra de Menezes, que se apresenta e diz que, recepcionando Eurípides Barçanufo, dizendo da felicidade de tê-lo na casa, e aí pede para se ausentar, que alguém iria falar. Nesse momento, quem se apresenta é o Espírito Vicente de Paulo, que vai confiar ao moço uma revelação do alto, de alto sentido emocional para Eurípides, dizendo que ele, Vicente de Paulo, era o guia espiritual desde o berço. E aí, o nosso amigo Vicente de Paulo vai dizer a ele: abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido a criar outra instituição, cuja base será Cristo, e cujo diretor espiritual serei eu e você, o comandante material. Afaste de vez da igreja. E aí, Eurípides Barçanufo, naquele momento, né, eles contam que ele fecha os olhos e ele sente o corpo meio que leve, vai flutuando, e várias mediunidades se instalam em Eurípides Barçanufo naquele momento. Aquela Bíblia que está ali, ela existe de fato, né? Deixo convite para quem puder, para ir a Sacramento, no museu, para conhecer as obras e várias coisas que ainda tem lá. E aí, eu vou voltar aqui para a gente ver. Eurípides Barçanufo, quando vai saindo ali do ambiente da reunião, vira para o tio e pergunta: onde mora Carlos? E aí o tio fala: o Carlos mora a alguns quilômetros daqui. E aí Eurípides diz a ele: vamos, eu preciso ver Carlos. Gostaria muito de ter contato com ele. O tio fala: não, está de noite, de madrugada, tem mato, né? O caminho é tortuoso, não vamos não, deixe para amanhã. E aí Eurípides vai dizer: não, nós precisamos ir, Carlos está há 3 dias sem comer, se nós não formos ele vai morrer. E aí eles pegam, se organizam então e vão até a casa de Carlos. Quando chegam até lá, alimentam, vestem, né, auxiliam Carlos. E aí quando eles estão se despedindo, Eurípides vai até ele e dá um beijo em Carlos. E aí o tio dele, que estava ali ao lado, vai dizer: de fato, tu és um trabalhador do Cristo, porque só alguém com fé poderia beijar um leproso. E ele responde: tio, eu tinha desejo de vir visitar Carlos há muito tempo, mas eu não tinha coragem. Mas a partir de hoje eu não tenho temor. Né? Então esse foi a primeira cura que Eurípides Barçanufo vai realizar. A segunda cura de Eurípides Barçanufo é da própria mãe dele, Dona Meca. Por quê? Porque num determinado momento ele volta para casa, vai contar para os pais, né, que ele virou espírita, vai contar para a família, foi até a igreja, entregou a documentação. Então vocês imaginam uma cidade pequenininha, né? Aí você chega e fala: padre, tá aqui, eu virei espírita. Né? O furdunço que não virou. Aí o próprio padre saiu contando para todo mundo: olha, o Eurípides mudou de lado, deixou de ser católico, virou espírita, o demônio, né? Então imagina o furdunço que aconteceu ali naquela região. Mas o que acontece? Quando ele vai contar para a mãe dele, ela desmaia. E no que ela desmaia, ele percebe a presença de um espírito que ali estava. E a partir daquele momento, Eurípides vai, né, doutrinando e orientando, e dizem, inclusive, que Dona Meca possuía uma mediunidade de cura tão boa ou maior do que a de Eurípides Barçanufo, porque depois ela se converte ao espiritismo e toda a família também se converte. E em junho de 1904, tem o início do culto do Evangelho às 9 horas da manhã. E em 1905, tem a criação do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que Eurípides começa a dar seguimento. E aí eu trago para vocês também a questão do lado do educador. Lá no Livro dos Espíritos tem uma passagem que vai falar para a gente a respeito da importância da educação. Eu não trouxe toda a questão, só trouxe um trechinho para a gente compreender qual que é o conceito de educação que Kardec gostaria que nós aprendêssemos. E aí está posto assim, ó:
Vamos pegar lá em cima. Há um elemento que comumente não entra na balança, sem a qual a ciência econômica não é mais do que uma teoria: a educação. Não a educação intelectual, nem a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Por isso que é tão importante o nosso trabalho com a infância. Por isso que é tão importante a gente, olhar os nossos pequeninos e compreender que esse espírito que está ali colocado num corpo infantil não é uma página em branco, é alguém que traz uma trajetória, na sua história. E aí, aos adultos que estão à sua volta, qual que é a obrigação e responsabilidade? De ir tirando os brotinhos ali que a gente percebe do egoísmo, da maledicência, Esse é o papel do adulto. Por quê? Porque os hábitos que vão sendo adquiridos na primeira infância é que vão colaborar para formar o caráter quando ele for jovem, quando ele for adulto. E aí o texto vai continuar dizendo para a gente: quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo que é respeitável, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. E por que eu trouxe isso? Porque Eurípides Barçanufo já vivenciava todo esse conceito, de tal maneira que lá na primeira infância, com 4 anos de idade, ele já agia como um homem de bem, e que pese o fato de ser uma criança pequena. Então, sim, ele já tinha consolidado no seu espírito hábitos positivos, hábitos cristãos, e fazia questão, de praticá-los. E aí, em 1902, antes de ser espírita, ele inaugurou o Colégio Liceu Sacramento. Lembra que eu falei para vocês que o Colégio Miranda, logo que encerrou a formação de Eurípides, o Colégio Miranda se muda da cidade, porque o doutor Miranda foi embora. E aí o Eurípides, na companhia de alguns padres, de algumas pessoas públicas da cidade, montou o Colégio Liceu. E aí o que acaba acontecendo? Era um colégio de muito renome, de muito poder, incluindo pessoas de toda a região que vinham para a cidade de Sacramento para colocar suas crianças e seus adolescentes ali naquele ambiente. E aí, o que acontece? Quando Eurípides Barçanufo vira espírita, todo mundo se afasta. E aí, o que acabou ocorrendo? Os alunos foram deixando a escola, os professores deixam de dar aula, chegam, inclusive, a pedir o prédio onde o Colégio Liceu Sacramento estava situado. E Eurípides Barçanufo pega a placa do Colégio Liceu e leva para casa. E, estando ali em casa, ele se debruça, e aí ele começa a chorar, entristecido. Eis que ele vai sentindo a presença de um espírito que se aproxima dele. E aí ele sente a presença desse espírito, ele vai dizer, em pensamento: eu devo estar mistificando, não é verdade. Esse espírito é de grande envergadura, não viria até mim. E aí o que acontece? Eurípides era médium mecânico, vidente, consciente, audiente, Então ele tinha múltiplas mediunidades. E aí Maria pega o braço de Eurípides e ela faz uma mensagem, E ele ali chorando, e quando ele para de chorar e lê a mensagem, o texto vai dizer para ele que ele pegasse a placa do Colégio Liceu Sacramento, retirasse esse nome, porque tinha relações com as coisas do mundo, e colocasse o nome Colégio Allan Kardec. Que nesse colégio, todas as quartas-feiras, ele instituísse o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às 9 horas, e que ele instituísse também como matéria o curso de astronomia, para mostrar para as crianças quanto Deus é bom, quanto Deus é grande. E aí ela vai dizer para ele: coloque o nome do colégio, Colégio Allan Kardec, e eu acobertarei o colégio sobre o manto do meu amor. E assina, Maria, a serva de Jesus. E o Colégio Allan Kardec é esse aqui que vocês estão vendo, é o primeiro colégio espírita do Brasil. E aí vocês percebem a grandeza desse espírito, que é Eurípides Barçanufo. A colaboração de Vicente de Paula, a presença da própria Maria para auxiliá-lo. E a gente vai se perguntar como isso é possível. E aí, quando a gente se debruça na história desse espírito, a gente vai lembrar
que Eurípides Barçanufo, outrora, conviveu com Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, num determinado momento, quando foi ser sacrificado, entrega esse espírito, que era Eurípides, que a gente não sabe o nome, porque nas narrativas não apresentam, aos cuidados de João Evangelista. E se nós voltarmos um pouquinho mais à nossa memória, quando Jesus está na cruz, o que ocorre lá? Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho, e vira para João e fala, filho, eis aí a sua mãe. Então, naquele momento, né, da crucificação, Maria e João sempre tiveram uma relação de muita proximidade, de muita convivência. E Eurípides Barçanufo teve a oportunidade de conviver e se apresentar ao lado dela no passado. Uma outra experiência reencarnatória de Eurípides Barçanufo está descrita no livro Ave Cristo, no capítulo 6, que era interessante vocês lerem também, onde ele, na condição de Rufo, um escravo, né, foi condenado. Por quê? Porque se dizia cristão, assumiu o cristianismo perante os seus senhores, porque ele estava ali na fazenda, né, de Opílio. E o que acontece? Opílio, num determinado momento, manda chamar todos os escravos para que eles recusem o cristianismo. Eurípides Barçanufo é o mais velho dentre todos os escravos, permanece ali entre o grupo, mas é o último a ser chamado. Todos os que foram chamados inicialmente, um a um, quando questionados e convidados a desistir do cristianismo, vão, cada um qual ao seu modo, recusando, falando que sim, né, se voltavam para a deusa Cibele, para os deuses romanos. Eurípides Barçanufo, de forma diferente, né, naquele momento, como espírito Rufo, quando é chamado, olha para Opílio e diz a ele, meu senhor, respeito o vosso governo, respeito o vosso trabalho, entretanto, não posso adorar esses deuses de pedra. Então, sou cristão e não temo a morte. E aí, diante desse enfrentamento, Opílio faz o quê? Condena ele à morte. Ele fala, tudo bem, não tem problema. E aí, Opílio ainda tentando, né, dissuadi-lo da ideia do cristianismo, diz a ele que a esposa e as duas filhas seriam entregues à escravidão. E aí ele fica meio mexido, né? Mas é levado pelo grupo. Passa-se alguns dias, Opílio chama novamente Eurípides Barçanufo para que ele desista da sua fé em Cristo. E aí, naquele momento, a filha de Eurípides Barçanufo está ali no ambiente, se aproxima do pai e olha para ele e fala, papai, vamos embora? E ele olha para a criança, entristecido, comovido com a possibilidade de morrer, mas com a certeza na fé em Cristo, sorri, não responde, e aí ele olha para Eupílio e afirma que continuará cristão, né, que não temerá a morte porque seria uma libertação. E naquele momento, então, ele é condenado, é amarrado no cavalo e é arrastado, né? E aí, um pouquinho antes dele ser levado, aproxima-se o senhor, o fazendeiro que está comprando a esposa e as filhas de Rufo, e vai dizer a ele, morre em paz, eu também sou cristão. Então, a demonstração de fé, desse espírito, de coragem, não se fez em um dia. Foram várias e várias encarnações de trabalho em prol do Cristo para se tornar esse espírito nobre e fortalecido. Dentro do colégio Allan Kardec, alguns conceitos que são importantes eram trabalhados. A questão do amor, a valorização e o respeito, o afeto e a empatia. É importante que a gente se recorde que naquele período também não haviam os hospitais, não haviam tanto atendimento, né, médico, não haviam exames. Então, várias pessoas que tinham processos obsessivos, que se apresentavam com crises convulsivas, eram abandonados por suas famílias, eram recebidos no colégio Allan Kardec, e aí as crianças auxiliavam nos cuidados, né? Por quê? Porque a educação é a criação de hábitos. E, então, desde muito cedo, Eurípides ensinava as crianças a amar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, e a servir. Uma outra prática de Eurípides Barçanufo é o amor pela natureza. Eu acho que o poema retrata exatamente esse amor. Então, as aulas eram realizadas em ambiente aberto,
com as crianças brincando ali, contam para a gente que várias situações envolviam as aulas de Eurípides Barçanufo. Inclusive tem uma delas em que eles pegam um passarinho, prende o passarinho, coloca na água, e aí quando eles voltam para o ambiente da sala de aula, olha o passarinho lá. Então, assim, tinham várias situações que aconteciam devido à mediunidade do professor Eurípides. Liberdade e autonomia era uma prática que o professor Eurípides sempre tentou trabalhar com as crianças também. Igualdade, singularidade, lembrando que ali a gente tinha salas mistas de meninos e meninas, não eram mais salas, né? Porque naquele tempo também as salas eram separadas, então ali na escola não, eram salas mistas. E a educação ativa, práticas de educação, de atividade física, música, arte, como ele mesmo vivenciou com a criação do jornal, com a criação do Grêmio, né? Era uma coisa que ele fazia enquanto criança e quando ele ficou mais velho, ele entendia que essas práticas eram importantes para o desenvolvimento integral do espírito que reencarna. E uma das coisas que ele também criou eram valores morais. Inclusive, a Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres era uma maneira que Eurípides tinha de colaborar com o ensinamento das crianças. Então, elas tinham uma tarefa, que era arrecadar alimentos para colaborar com a comunidade local. E isso desde muito pequeno. O estudo do Evangelho era realizado era nas salas de aula, né, durante as aulas de português. E as crianças decoravam os textos evangélicos. Para quê? Para que os valores morais passassem a integrar a sua rotina. E aí, hoje em dia, o Colégio Allan Kardec recebe o nome de Colégio Eurípides Barçanufo. Por quê? Porque com a alteração da legislação, a senhora Corina Novelino, ela, juntamente com Tomás Novelino, que era seu primo, achou por bem construir um outro prédio para poder adequar, né, às leis nacionais. E aí a escola hoje ainda resiste na cidade de Sacramento, num bairro da periferia, colabora com toda a comunidade. É um colégio particular, mas existem várias bolsas que são disponibilizadas para as crianças. Então, tem uma média de 300 educandos, que vai dos 8 meses até o 5º ano do ensino fundamental. As crianças ficam em período integral e as atividades como música, culinária, teatro, jardinagem, dança e esporte, e a educação moral do espírito são valores que ainda se apresentam na escola, né? O seu Tomás Novelino, primo da Corina Novelino, criou o colégio em Franca. O Colégio Pestalozzi de Franca foi uma criação dele, por entender na convivência com Eurípides Barçanufo o peso da educação na formação moral das pessoas e do espírito. Então, para a gente ver que essa pedagogia do amor, que foi desenvolvida por Eurípides e se mantém até hoje por seus seguidores na cidade de Sacramento, que trabalham com essa pedagogia educacional do espírito, inclusive com cursos. Tem um curso aberto agora para o mês de julho, que eles vão realizar de três dias. E aí, não vou falar para vocês fazerem inscrição, porque agora só tem na lista de espera, né? Mas se vocês quiserem, vão lá e se inscrevam, só procurar Colégio Allan Kardec, que é isso. Por quê? Porque somos espíritos imortais, então não tem tempo nem idade para que a gente aprenda a nos educar. Educar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa mesquinharia. Então, assim, a qualquer tempo, o espírito pode e deve estudar. E aí, contar um pouquinho a respeito das mediunidades do nosso amigo Eurípides, para a gente ir caminhando para o final. Ele era médico curador, tinha bicorporeidade, receitista, auditivo, vidente, intuitivo, psicógrafo, médium falante. E quais eram as características marcantes, né? Facilidade de desdobramento, curas e descrição precisa dos ambientes. Contam para a gente que ali em 1904, 1907, ele inaugurou a farmácia e ele distribuía esses remédios gratuitamente para toda a comunidade. Tanto a dona Meca quanto as irmãs de Eurípides Barçanufo colaboravam na produção dos medicamentos. E aí, né, os biógrafos vão nos dizer o seguinte, que chegou um determinado momento que eles chegaram a atender mais de 1.000 pessoas do Brasil inteiro, que naquela ocasião mandavam correspondência, não é WhatsApp rapidinho. Né? Então, imagina chegar a 1.000 correspondências que iam a cavalo, né, andavam o país inteiro para chegar lá, e ele pegava os medicamentos, produzia o remédio e mandava para auxiliar na cura dos doentes. E aí, conto para vocês, né, um relato que está lá na obra,
que vai dizer para a gente que um senhorzinho estava com a esposa em casa, e a esposa muito doente, acamada, vira para o esposo e fala, querido, vá lá na farmácia do seu Eurípides, busca um remédio para mim. Então, você vai dizer que ela estava quase morrendo. E aí o esposo, né, se organiza, sai de casa e vai até a farmácia. No caminho, o que aconteceu? Ele parou num bar. Vocês sabem qual que é a concorrência, né? Bar, esposa, quem que ganha? O bar. Aí ele entrou pro bar, ficou lá, tomando uma, esqueceu que tinha que ir na farmácia. O que ele faz? Pega, vai voltando para casa, vê um córrego, pega uma garrafinha, enche de água do rio ali, coloca a tampinha e leva para ela. Fala, olha, minha querida, tá aqui, seu Eurípides mandou. E aí a esposa toma aquela água e no dia seguinte ela melhora. Melhora e fala assim para ele, olha, meu amor, agora você vai lá, busca novamente o remédio para o seu Eurípides. E aí o esposo sai de casa e vai até a farmácia. Quando ele chega na farmácia, seu Eurípides diz para ele, fala, ó, tá aqui o remédio da sua esposa, nunca mais faço o que você fez, eu vi que você trocou a água, mas eu estive presente na sua casa e corrigi, né, coloquei o medicamento necessário e por isso que ela está boa. Né? Essa era o nível de mediunidade de Eurípides Barçanufo. Contam para a gente também, né, do apoio de Amália Ferreira de Mello, que foi uma grande colaboradora dele. A narrativa vai dizer para a gente que quando ela chega na presença ali de Eurípides, ela está amarrada, e aí quando ela se aproxima, ele fala, minha querida, muito obrigado, estávamos esperando você, porque ele já sabia que ela era uma trabalhadora fiel ali do Cristo, queria auxiliá-los. E aí, um outro caso, né, que eu compartilho com vocês é a respeito do parto de Dulce. João Ribeiro de Mello era o esposo, ele já tinha tido uma primeira criança e a esposa estava grávida novamente. E aí nós temos que lembrar, não tinha como fazer ultrassom e a criança estava virada no ventre. Então, se ela tivesse uma intercorrência, mãe e bebê poderiam desencarnar. Eis que seu João ali, vendo o sofrimento da esposa na hora do parto, entra numa prece profunda, começa a pedir e orar, e aí fala para o colaborador dele, né, para o empregado dele, vai até a farmácia, busca o seu Eurípides, peça para ele vir para fazer o parto do bebê. E aí esse funcionário vai para a farmácia. Quando ele chega, seu Eurípides vai responder para ele, pode voltar, pois já assistiu o nascimento de Dulce. Leve o remédio que as duas passam bem. Por quê? Porque a mediunidade de Eurípides Barçanufo era de materialização e não era incomum ele conseguir realizar vários partos estando em dois ambientes ao mesmo tempo. Uma narrativa muito recorrente no movimento espírita é a respeito do parto que ele faz, que ele está no ambiente da sala de aula e que de repente ele fecha os olhos, que era uma prática muito comum, né, de Eurípides Barçanufo. E aí, todas as vezes que ele fechava os olhos, as crianças já sabiam que ele não estava ali, que ele estava desdobrado, ele estava em mediunidade atuando e socorrendo alguém. E aí, o que acaba acontecendo? Ele abre os olhos e ele diz, ó, vai chegar uma pessoa aí daqui a pouco, é um senhor. Eu já estive na casa dele, já fiz o parto, mas ele não sabe. Então, ele vai adentrar a sala. A hora que ele entrar, vocês, por favor, o cumprimentem. E assim acontece. O senhor entra, chega, fala, seu Eurípides, professor, por favor, minha esposa passa mal e eu preciso que o senhor vá até lá na minha casa para fazer o parto dela. E aí Eurípides vai dizer para ele, não, meu irmão, fique em paz, o bebê já nasceu, tá tudo bem. Aí o senhorzinho vai responder, como assim tá tudo bem? A estrada que eu vim é a mesma, o senhor não passou, como é que tá tudo bem? Eu não vi o senhor no caminho. Não, o senhor vai comigo, o senhor vai comigo. Pega Eurípides, coloca ele, né, no cavalo e leva novamente. Quando chega na fazenda, a esposa desse senhorzinho vai dizer para ele, ô, seu Eurípides, não precisava ter vindo de novo, nós estamos bem. Né? Então, essa era a habilidade mediúnica de Eurípides Barçanufo. Atualmente, existe ainda a chácara lá, Santa Maria, né? Hoje é a chácara Triângulo, localizada no Recanto da Prece, Casa do Caminho, lar e centro espírita de assistência social, que foi dirigido pelas sobrinhas de Eurípides, Ergorina Cunha e Neomni Cunha. O culto diário do Evangelho, que foi aquele que Nossa Senhora pediu para que ele fizesse às 9 horas, se preserva até hoje. E aí, né, em 1918, esse batalhador, esse espírito guerreiro, adoece. Por quê? Porque em 1918, como nós aqui no Brasil vivemos, né, e no mundo, vivemos há pouco tempo a epidemia,
da Covid, Eurípides Barçanufo vivenciou a gripe espanhola. Alguns meses antes, no começo daquele ano, de 1918, Bezerra de Menezes se aproxima para Eurípides e fala: aumente o nosso estoque de medicamentos. Uma doença muito séria vai se aproximar, então nós vamos precisar estar preparados. E assim Eurípides faz. Produz, providencia a aquisição dos medicamentos. E aí, quando chega no mês de outubro, no dia 24 de outubro, Eurípides começa a manifestar os primeiros sinais da gripe. E a família pede para ele: por favor, pare de trabalhar, por favor, pare de auxiliar. E ele falou: mas o que adianta? Isso aqui é só um corpo. O que eu tenho que fazer é trabalhar em prol do Cristo. E assim ele continua, Trabalha, socorre, auxilia, colaborando com a cura de várias pessoas, inclusive Dona Meca, que havia adoecido nesse ínterim. E aí, na véspera do dia 1º, ele passa mal, desmaia, e aí ele pede um banho. Toma um banho, E aí, no dia 1º de novembro, ele desencarna. O irmão dele, seu Romilton Wilson, vai falar a respeito de Eurípides dizendo: Eurípides foi espírita, realizou aos nossos olhos maravilhados quase tudo o que nos ressalta do estudo e da meditação da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, o missionário da terceira revelação. Então, esse espírito nobre, corajoso, destemido, amoroso, foi Eurípides Barçanufo. Era isso que eu tinha para compartilhar com a gente nessa noite. Espero que vocês possam levar um pouquinho nos vossos corações dessa fé, dessa esperança, dessa convicção. Nos momentos de tristeza e de desamparo, quando os nossos corações às vezes ficam entristecidos, se a gente não conseguir fazer uma prece, que a gente lembre de levar o pensamento a Deus, Jesus, ou mesmo Eurípides, porque amparado pela espiritualidade, a gente tem certeza que o socorro vai chegar. Muito obrigada e uma boa noite.